Bom dia, gurizada. Meu nome é Davi. Meu nome é Igor Trindade. E hoje a gente está aqui estreando esse canal Motivados pela Fé. E qual é a ideia, qual é o propósito, por que a gente criou esse canal? O propósito do vídeo é tirar dúvidas, esclarecer coisas e principalmente ajudar o próximo. A ideia do vídeo, a ideia do canal surgiu com uma conversa entre eu e o Igor, conversando como as pessoas de fora olham para nós cristãos dentro da igreja. Por que elas pensam isso? Por que as pessoas hoje em dia só vêm por causa de bênçãos e coisas materiais? Por que isso? A ideia do vídeo é baseada em uma pergunta e no decorrer do vídeo uma resposta. A pergunta de hoje é: qual é a verdadeira bênção? Puxa a vinheta! Qual é a verdadeira bênção? Por que é confundido a bênção com os bons terrenos? Sim, é confundido e se confunde até mesmo no meio da igreja. E com certeza, assim como a Bíblia vai falar, se confunde porque o povo perece por falta de conhecimento. Então é por isso que ao decorrer do nosso vídeo, de todos os nossos vídeos, a gente vai centrar o nosso vídeo no Evangelho. O centro de tudo aquilo que a gente falar vai ser Bíblia, porque a gente está aqui não dando a nossa opinião, mas falando como cristãos. Então eu gostaria que você abrisse, se você quiser, a Bíblia em 1 Coríntios capítulo 1, o verso 18. Nós vamos ler do verso 18 até o verso 22. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o questionador deste mundo? Não é fato que Deus tornou louca a sabedoria desse mundo, visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por sua própria sabedoria? Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação, porque os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria. A gente vai se basear nesses versos porque, contextualizando o que está escrito, naquele tempo pessoas, filósofos e até mesmo pregadores usavam da retórica, usavam de boas palavras para juntar pessoas para assim expor o evangelho de maneira mais boa, vamos dizer assim, de maneira que desce a alma melhor do que instrui. Então a gente escolheu esses versos por causa da história do nosso amigo Igor. Sim, a minha trajetória ela está sendo, porque a gente sempre vai passar por situações na nossa vida, porém eu não entendia e eu achava que a minha verdadeira bênção era se eu me convertesse, os meus problemas iriam acabar, o meu sofrimento eu não ia ter mais, a minha vida ia se alinhar. Mas eu escutei uma frase um dia que eu levei para a vida e vai se encaixar aí: a mudança gera mudanças. Então, quanta coisa lá atrás você fez errado, você plantou, e você vai colher, né? Então não tem como você achar que você vai se converter hoje, entregar a sua vida para Deus e tudo aquilo que um dia você queria, Deus vai te dar. Porque assim como um pai que corrige o filho, Deus é da mesma forma, pois nós somos filhos dele. E nesse decorrer eu entendi que muito meu querer não foi feito.
porque Deus é ruim? Não. Porque Deus sabe o que é melhor para mim. Entendeu? E bens materiais, vamos falar de bens materiais. Tá aqui o cara que achava que quando eu me convertesse, quando eu entregasse a minha vida para Deus, Deus ia me tirar do fundo do poço e ia me colocar lá em cima. E eu acredito muito que não é só comigo que aconteceu isso aí. Sim. Muitas pessoas que vêm para a igreja pensam da mesma forma. Sim. Que Deus é um Deus abençoador, aquele Deus que coloca as duas mãos em cima e derrama tudo para baixo, né? Só bênçãos. Só bênçãos. Só que não é assim, cara. Não é assim. A sua vida ela vai por etapas. E se Deus, vou pegar minha vida como exemplo, eu não era cristão, não tinha nada, não tinha mesmo. E ainda a minha vida financeira dá para viver. Dá para sobreviver. Dá para sobreviver. O que mudou? Qual foi a mudança de eu entregar minha vida para Deus? A mudança foi o meu interior. Coisas que eu fazia que hoje eu já não faço mais. E sofri muito, muito por achar que Deus ele tinha que me abençoar com bens materiais, com um emprego bom. Eu tinha um sonho de cantar, que Deus ia me abençoar, que eu ia ser um cantor. Deus, o que Ele tinha para fazer por mim, Ele já fez. Ele morreu na cruz por mim. E hoje eu estou aqui por causa dele. Sim, e a gente pode ver isso, até porque essa semana, umas semanas atrás, eu escutei muito, sabe? O povo de Deus não sofre, porque Deus não quer que o povo de Deus sofra. Deus ele não quer que o seu povo sofra. E olhando para a Bíblia, sinceramente eu não tenho respaldo, eu tenho 0% de respaldo para concordar com isso, porque, sabe, a gente pode pegar, olhando de longe assim, pegar alguns exemplos, que sim, eu poderia pegar todos, mas a vida de Jó, temente a Deus, confiava em Deus, colocava a sua fé em Deus, e sim, ele era abençoado, ele tinha riquezas, Deus tirou tudo dele, mas ao mesmo tempo parecia que ele Deus não tinha tirado nada, porque ele continuava o mesmo homem íntegro, temente a Deus, confiando em Deus e colocando toda a sua expectativa, toda a sua esperança nele. E isso que a história de Jó quer nos ensinar. A vida de José, sonhador, sonhava para contar para os outros e se deu mal, mas Deus tinha chamado ele e tinha um chamado para ele. Colocou, seus irmãos o colocaram, o venderam, passou por tentações e provações desse mundo diabólicas, mas Deus o colocou como governador. E não estou dizendo que pelo teu sofrimento Deus vai te abençoar, estou falando que pelo teu sofrimento Deus quer te chamar. Deus tem o chamado por meio do teu sofrimento. O teu sofrimento está aí para te ensinar alguma coisa. Ele tem que te ensinar alguma coisa, sabe? Os apóstolos, né? Sim. Cara, eu vou pegar o teu raciocínio aí e de novo vou dar outro exemplo que também aconteceu comigo. Todos os exemplos que eu dou aqui foi que aconteceram comigo. Até quando eu cheguei, botei a ideia pro Davi, eu disse, cara, eu vou falar o que aconteceu comigo no vídeo. Você pega essas histórias de Jó, de José, os caras passaram por coisa que hoje acredito que não tenha ninguém que ia passar por que eles passaram aí e continuar. Então você olha a história, eu acho que depende de aquilo que você entender, aquilo que Deus quer falar contigo. Porque se você olhar só para a história, você vai pensar, eu estou sofrendo por isso, por aquilo, mas Deus vai me colocar lá. Jó sabia que Deus ia devolver as coisas para ele? Não. José sabia que ia ser governador? Não. Então por que nós temos o costume
de ler uma história deles e, vamos dizer assim, se rotular, te dar um título de eu estou passando por isso, mas Deus vai me colocar lá. Eu sei que há um propósito, eu sei que tem, que Deus vai fazer alguma coisa na tua vida. Pelo simples fato de Ele te chamar, como você falou, pelo simples fato de te chamar, já tem o chamado. Mas, nesse meio tempo, a gente passa por provações e Deus está vendo o nosso coração. Exatamente. Entendeu? Por que Deus vai... Deus já sabia que Jó era um cara íntegro. Deus sabia que Jó era um cara que andava pelo certo. Mas mesmo assim Ele permitiu que acontecesse alguma coisa. Acredito eu, a minha opinião, que é porque que Deus permitiu que as coisas acontecessem na vida de Jó. Para Jó entender que ele é um simples ser humano. Para ele não pensar que ele era o cara. Paulo, ele vai falar que Deus colocou um espinho na carne dele para que ele não se gloriasse nele mesmo. Para que ele se lembrasse, tu também peca, tu também erra. Claro que não temos que a gente viver uma vida de pecado, mas que a gente é ser humano e peca com certeza. Mas o propósito principal do espinho na carne de Paulo foi dizer, tu és ser humano e eu sou o teu Deus. Às vezes a gente lê a Bíblia e a gente não presta atenção no que a palavra está falando. E a gente entende o que a gente quer. Às vezes nem é o Espírito Santo que está conduzindo a gente naquela palavra, entendeu? E você acha que... E mais uma coisa, para a gente ser terreno, cara, para a gente olhar a nossa volta, quantos que é uma coisa que acontece bastante, você quer ver? Eu sou cristão, eu levo uma vida simples, eu vou na igreja, eu levo minha família na igreja, eu busco Deus, eu oro, jejuo. Aí o meu vizinho não faz nada, meu vizinho tem tudo, e eu que batalho, acordo de manhã, eu que sofro, sendo que eu nem sei a vida do cara como é que é. Sim. Mas aonde nossos olhos estão focados e aonde vem a queda. Aconteceu comigo isso. Falando de esperança, a nossa esperança não tem que estar nessas coisas aqui, cara. A nossa esperança tem que estar em Deus e somente a Ele, entendeu? Sim. E é por isso que eu separei aqui, pra gente já ir concluindo, a parte do verso 23 e 24 do mesmo capítulo da mesma carta. Mas nós pregamos o Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. E eu queria ler também mais um verso que está em 1 Coríntios também, 9, capítulo 9, verso 27, que vai falar assim. A parte A, não, todo verso. Mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. O porquê do Cristo crucificado, o porquê do eu me esmurrar? É tão simples, mas a gente não quer ver desse jeito. Ou a gente não quer ler esses versículos, ou a gente não quer ter isso como parte da nossa vida. A verdadeira bênção, ela está não inclusa, mas ela é o Cristo crucificado. Ela é o Cristo que morreu na cruz por mim, por ti, pelo nosso próximo. E por que eu me esmurro? Por que eu me reduzo à escravidão pregando o Evangelho? Por que Paulo vai usar esses versos? Por que Paulo vai usar essa linguagem? Essa linguagem é uma metáfora atlética. Paulo vai correr em direção à vitória, em direção ao alvo, em direção à coroa incorruptível, a qual Deus tem guardado para quando chegarmos à eternidade.
E a nossa esperança tem que ser baseada não 50%, mas 100% nisso, sabe? Resistindo fisicamente, emocionalmente, sabe? Resistindo de ataques que vêm das forças do mal. E isso sim tem que ser a nossa verdadeira bênção. Pelo simples fato de você ser seguidor de Cristo, você é perseguido. Porque Cristo foi perseguido. Sim. E isso a gente pode ver, pode observar também na palavra. Paulo ele vai falar que deixando para trás as coisas que estão lá atrás, eu boto meus olhos no alvo e eu sigo para o alvo, sem olhar para trás. Com base de tudo isso, a nossa esperança está em Deus, somente a Ele. E deixar as coisas para trás é você esquecer de tudo que aqui existe e olhar somente para Ele e entender que nada daqui importa a não ser seguir Jesus, né? Porque se você vai entender, se você prestou atenção, a gente já respondeu a pergunta qual é a verdadeira bênção, mas a gente vai entrar com uma palavra concreta. Qual é a verdadeira bênção? A verdadeira bênção, ela está na salvação que veio diretamente do Pai, de Deus, através do seu Filho Jesus crucificado naquela cruz, que chegou a nós através do Espírito dele. Se a verdadeira bênção fosse coisas materiais, bônus terrenos, qual é a importância da nossa salvação? E essa é uma pergunta muito interessante, vindo de um ponto de vista que não tem lógica nesse mundo. Ah, mas por que não tem lógica nesse mundo? Sabe, gente, a Bíblia vai nos dizer que a gente, desde o ventre da nossa mãe, desde que somos seres humanos, desde que somos concebidos, a gente nasce em pecado. Nascendo em pecado, a gente nasce com uma inclinação para o mal. Sabe, vá você, pai e mãe, não ensinar o seu filho o que é correto. Ele não vai fazer nada do que é bom, do que é agradável, do que é correto. E isso nos ensina que a gente precisa de um Salvador. Que a gente não consegue viver e eternamente viver em abundância, plenamente, sem que em nós a gente tenha recebido em nosso coração um Salvador. Então é isso, pessoal. Esperamos ter respondido a pergunta que a nossa verdadeira bênção é a nossa salvação. Anúncios então, pessoal. A gente gostaria de agradecer a nossa querida igreja, amada igreja, Família Tribos Church, localizada em Campo Bom, Rio Grande do Sul. Se você mora perto, venha nos prestigiar, venha estar adorando a Deus conosco, venha por um único motivo, a verdadeira bênção. E Avenida Willie Reichert, 258, endereço daqui. Venha então, cultos domingo às 7 horas. A gente gostaria de agradecer também a loja Oneway, que nos presenteou com esses personalizados, essa xícara personalizada show de bola. Pessoal, link do nosso Instagram aqui embaixo, link de música autoral do Ministério da Igreja aqui embaixo. Venha, curta, compartilhe os nossos vídeos, se inscreva, ative o sininho. E pessoal, vídeo todo sábado às 18 horas no canal. Mande para o máximo de pessoas que você conseguir. E valeu!